Uma referência que foi feita aqui, e é preciso que seja colocado, até porque nós temos o texto daqui da minha exposição, seria a reforma tributária, a visão técnica dos estados. Eu precisaria dizer a vocês quem são esses estados, né? Porque aqui foi feita uma referência hoje que os estados não conseguem se entender em termos de reforma tributária. Isso é verdade? Em parte é verdade, existem algumas posições conflitantes. Mas, como o corpo técnico dos estados, que ao longo desses anos tem se repetido, quer dizer, os políticos vêm e vão, os governos se sucedem, oposição, situação, mas o corpo técnico permanece o mesmo, nós resolvemos no ano passado fazer alguma coisa um pouco diferente. E o que nós tentamos fazer diferente é dizer, não, olha aqui, sempre se diz que os estados não se entendem, então vamos nós nos reunirmos tecnicamente e vamos tentar escrever alguma coisa que seja um projeto de reforma tributária que pode não ser o melhor, pode não ser aquilo que o projeto dos sonhos de cada um, mas se tendo em vista a questão da viabilidade política e de todos aqueles outros fatores que envolvem, que nem sempre os problemas deixam de ser resolvidos por questões meramente técnicas. Talvez aqui, nós estejamos aqui nessa plateia, nós tenhamos um grande consenso do que seria o sistema tributário ideal para esse país. O que nós vamos ter, evidentemente, é percepções diferentes de problemas que surgem no contexto e que impedem, muitas vezes, que as soluções técnicas ideais sejam analisadas. Mas o ano passado nós fizemos esse trabalho e há um grande consenso, e aqui eu posso me dizer à vontade aqui para falar tecnicamente desse grupo técnico que reuniu, basicamente, as unidades da federação, com exceção de São Paulo, não por decisão técnica, mas por opção política, porque participaram tecnicamente no início do trabalho, alguns colegas do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também por uma questão de opção, e o Maranhão por mero problema de não ter sido avisado lá das reuniões que surgiram no Nordeste. O estado de Pernambuco participou do trabalho e democraticamente não concordou com o trabalho, com aquelas propostas que foram encaminhadas para a União, e isso é da democracia. Agora, existe uma grande convergência de 23 unidades da federação, o que me parece bastante expressivo e algo que não aconteceu nos anos, pelo menos, que se seguiram, de nós termos um grau de convergência técnica. Evidentemente que com divergências pontuais, aqui na lâmina eu coloquei algumas da questão de que, e até foi colocado aqui, talvez isso seja até verdade, que Goiás e Distrito Federal achavam que deveria, antes de discutir reforma tributária, discutir as responsabilidades que se teria para financiar com os recursos que seriam destinados à União, Estados e municípios. E eu acho que isso tem até a ver muito com a questão previdenciária também, né? Que é o métier de vocês. Quer dizer, o que nós temos que definir? Bom, tem que saber o que é o tamanho da conta para pagar e aí depois nós vemos o recurso. Se nós fazemos desoneração de folha de pagamento, como é que a gente faz para arcar com a mesma responsabilidade que tem? Então, acho que tem um pouco a ver com a discussão de vocês. Então, havia uma divergência pontual, a divergência quanto à desoneração dos bens de capital, se seria feito pela via do crédito fiscal ou pela via da isenção, e o governo federal, de certa forma, até tendo recebido essas nossas sugestões, até resolve na medida em que direciona a tributação para o destino. Essa discussão ela perde importância, né? Uma questão lá de alíquota por dentro ou por fora, a questão de ter nos benefícios fiscais que seriam definidos por legislação essa nacionalizada, né, a lei complementar, ter uma necessidade de uma lei estadual ratificadora desse benefício ou não, mas vocês veem que eram divergências pontuais. No mais, nós tínhamos uma grande convergência e isso diminui um pouco a força, relativiza um pouco o argumento de que os estados não conseguem se entender. Muitas vezes os estados não se entendem por outros fatores, não necessariamente fatores de divergências técnicas. Aqui, só para chamar a atenção, que eu não pretendo fazer aqui uma análise exaustiva da PEC, não temos nem tempo para isso, e que eu destaquei alguns pontos, principalmente os pontos que são consenso, e que eu vou deixar mais para o final as questões financeiras, não que elas não sejam importantes, bem pelo contrário, elas provavelmente serão as questões que serão a pauta principal das discussões no Congresso Nacional, quando os estados chegarem aqui, os secretários de Fazenda, os governadores, para discutir, as questões financeiras serão importantes, mas eu deixei para falar no final mais de passagem, por quê?
porque o reflexo financeiro, por óbvio, em cada unidade da federação, ele é distinto, ele é diverso. A questão origem e destino, desonera a produção pela via do crédito, desonera pela via da isenção. O Estado é mais exportador, menos exportador líquido, é importador líquido. Então, há diferenças. E isso não afasta os Estados, não separa os Estados, apenas leva para uma discussão comum, que vai certamente ser feita, cujos resultados individuais possam ser diferentes. Mas a discussão é a mesma no sentido de que nós temos um determinado modelo, nós queremos saber, e aqui eu fico muito satisfeito que o deputado João Eduardo Dado tenha falado antes de mim, por ele ter posições muito mais federalistas do que as que eu venho defender aqui, muito mais do que as minhas próprias. Não que eu não concorde com ele, eu até concordo, mas nós chegamos à conclusão, em determinado momento dessa análise técnica que fizemos, que nós precisaríamos achar uma medida intermediária de sacrificar uma parte da autonomia federativa, e por isso que concordamos com essa competência colegiada que foi instituída na proposta, na PEC que o governo federal apresenta. Então, chegamos à conclusão, em função das necessidades que temos e dos problemas que nós temos do ICMS, nós não conseguiremos manter a autonomia federativa nos moldes como ela é vista hoje. Então, por isso, achamos que talvez tivéssemos a necessidade de sacrificar uma parcela dela em prol de um desenvolvimento econômico do país, em prol da manutenção de um ICMS administrável, mas ainda remanescem algumas questões que devem ser preservadas, sob pena de nós chegarmos à conclusão que o país não é um país com um sistema federativo, e aí, se chegarmos a essa conclusão, se a sociedade fizer essa escolha, muito provavelmente as minhas palavras seriam outras. Se estivéssemos num governo unitário, num sistema de Estado unitário, as minhas palavras seriam outras. Agora, em sendo essa opção e sendo mantida essa opção da sociedade por um modelo federal, algumas questões devem ser preservadas, mesmo que mitigadas, mesmo que relativizadas, conforme está sendo feito na proposta do governo federal, e que eu não critico. Eu acho que até se chegou, e vocês vão ver aqui, que eu vou gastar boa parte da minha exposição aqui ressaltando pontos positivos. Tá? E aí, por onde eu começo? É evidente aqui, eu vou tentar passar um pouco mais rápido pelo tempo, e até porque o Dr. Bernard já fez isso pela manhã, de ressaltar a questão dos pontos positivos. A simplificação do sistema tributário é evidente, tanto ao nível dos tributos, do tributo estadual do ICMS, pela unificação de legislação, e aqui eu sublinho a expressão unificação, porque uniformização já existe. Existe uma grande uniformização da legislação, porque nós temos uma divergência de situações tributárias, ok, efetivamente temos, mas ela não é tão distinta. Nós não temos, por favor, e me desculpem, até eu acho que é bom o seminário justamente para a discussão, me desculpem quem afirma o contrário. Nós não temos propriamente 27 legislações. Nós temos uma legislação uniformizadora, que é a Lei Complementar 87/96, temos instituições diferentes. Temos isto sim, quantidades, e é aí que vem o problema, quantidade de incentivos diferentes, que isso diferencia as legislações, diferencia as situações tributárias. Mas não me parece correto usar a expressão de que nós estamos uniformizando a legislação, porque na realidade ela já tem um grau de uniformização muito maior. O que nós estamos fazendo agora é unificando, é tornando aquilo, as 27 legislações que tinham um razoável grau de uniformidade, nós estamos consolidando numa única legislação. E isto me parece que é necessário nesse momento, mais do que um avanço que muitos colegas lá no meu próprio estado até criticam essa minha posição, mais do que talvez até o meu amigo Roberto Kupski o faça. Isso talvez seria a solução possível agora, neste momento.